Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Vamos embarcar juntos numa jornada incrível de transformação interior, saindo daquele tumulto todo lá de fora e das expectativas do mundo, direto para um ambiente reservado de um antigo cenáculo. A ideia aqui é entender como a gente pode transformar o nosso próprio coração no dia a dia através do serviço humilde e repensar completamente o que significa de verdade estar no topo. Bom, vamos mergulhar nisso. Dá uma olhada nessa frase. Ela simplesmente estilhaça as nossas definições mais comuns de sucesso e introduz brilhantemente o coração da nossa conversa. Na nossa sociedade, a gente aprende muito cedo a medir o valor de alguém pelo tamanho da plateia que está batendo palma ou pela altura do cargo que a pessoa ocupa, né? Mas essa ideia inverte a lógica inteira. A grandeza real não tem absolutamente nada a ver com os holofotes. Tem a ver com a coragem e a disposição de pegar uma toalha e ir lá servir quem precisa. E esse é exatamente o foco da nossa primeira parada. Capítulo 1, a inversão da grandeza, o cenáculo e o mestre. Para a gente entender o peso gigantesco do que aconteceu naquele jantar de despedida, a gente precisa lembrar que as ruas antigas eram pura poeira e todo mundo usava calçados abertos. Lavar os pés não era um gesto simbólico bonitinho, era literalmente a tarefa do escravo mais baixo da casa. Nenhum líder faria isso voluntariamente. Para a gente sentir o impacto disso hoje, imagina só um cirurgião-chefe, um cara mundialmente famoso, chegando num hospital de campanha. Em vez de dar ordens ou exigir tratamento VIP, ele vê o chão coberto de lama e sangue. Sem pensar duas vezes, ele larga a maleta, pega um esfregão e vai limpar tudo. O verdadeiro cuidado exige que a gente desça do palco para lidar com a bagunça real da vida, mostrando que ninguém perde autoridade por servir. E olha como a narrativa muda radicalmente. Até esse momento exato da história, os olhos estavam todos voltados para aquele espetáculo público. Sabe, as grandes multidões na praça, os milagres impressionantes. Mas, de repente, a lente foca numa instrução íntima e super pessoal ao redor de uma mesa. É quase sempre no silêncio, bem longe dos olhos da multidão, que as lições que realmente mudam o nosso destino e forjam o nosso caráter acontecem de verdade. O que nos leva ao próximo passo. Capítulo 2. Amor seguro que desce. A raiz do serviço. Agora, o que é super interessante aqui é entender de onde vem essa força toda para quebrar protocolos e descer até o chão. A resposta está na raiz do nosso comportamento. Quase sempre, a gente age com orgulho simplesmente porque estamos inseguros. Sabe aquela necessidade frenética de parecer grande, de buscar reconhecimento o tempo todo e ter que ganhar todas as discussões? São só sintomas de alguém lutando para provar o próprio valor. Por outro lado, a humildade de verdade nasce de uma segurança espiritual absurda. Quem tem a sua identidade enraizada e segura em Deus, consegue servir em amor e se ajoelhar para lavar pés sem ter o menor medo de perder a dignidade. E esse ilustra de forma brilhante a ação prática que vem dessa segurança. Reparem nesses 4 passos super deliberados. Levantar-se da mesa, tirar a veste, pegar a toalha e lavar os pés. Seguindo o exemplo claro de Jesus, isso vai muito além de uma regrinha de bons modos. É uma parábola, em miniatura, da própria encarnação. É escolher abrir mão do conforto, assumir a forma mais simples e, de propósito, tocar nos pés sujos de quem precisa desesperadamente de ajuda. Chegamos a um momento fascinante da nossa exploração. Capítulo 3. O escândalo da graça. O diálogo com Pedro. A nossa jornada desce agora bem fundo nas trincheiras do coração humano. A gente tem uma resistência quase instintiva a uma graça que é tão incondicional assim. Causa um curto-circuito total na cabeça de quem está acostumado a fazer por merecer. E é aqui que precisamos separar 2 conceitos geniais, o banho e o lavar os pés. O banho completo é aquela salvação instantânea e perfeita, mas lavar os pés é o nosso dia a dia, a santificação contínua. Pensa bem, a gente caminha todo dia num mundo super empoeirado e cheio de lama. A gente inevitavelmente vai sujar os pés. Por isso, essa purificação e limpeza espiritual diária é uma necessidade absoluta. E olha só o dilema psicológico incrível que isso gera. Muitas vezes, o nosso orgulho gosta de vestir a roupagem de uma falsa humildade. A gente prefere 1000 vezes estar na posição controladora de quem serve do que ser servido de forma vulnerável pela graça. Por quê? Porque deixar alguém lavar a nossa sujeira exige baixar a guarda, admitir as falhas e depender totalmente do outro. E convenhamos, desarmar o nosso coração assim é um baita desafio. Vamos em frente para o capítulo 4, Autoridade que se curva, desmontando a pirâmide. Então, o ponto crucial aqui é o contraste gritante entre as estruturas do mundo e as do reino. O mundo corporativo e humano adora construir essas pirâmides de poder imensas, apontando para cima, onde o sucesso é medido pelo número de pessoas abaixo de você acatando ordens. Mas no reino,
a lógica é literalmente implodida. A verdadeira autoridade desce ativamente para o chão. Ela não é uma licença para você dominar os outros, de jeito nenhum. É uma responsabilidade gigantesca para servir. Imagina a quebra de paradigma quando o líder máximo decide se ajoelhar no chão, segurando uma bacia. Entrando na reta final e na prática pura, vamos ao capítulo 5, a jornada interior do serviço Atitudes Práticas. Como a gente traz toda essa teoria maravilhosa para segunda-feira de manhã? Através de atitudes muito práticas. Abandonar o orgulho de propósito, agir ali no silêncio e cortar pela raiz aquela nossa sede constante por aplausos. E tem um detalhe dramático e desconcertante que a gente não pode esquecer. Naquela mesa, Judas também estava presente. Jesus também lavou os pés do cara que ia trair ele. O serviço autêntico significa que a gente vai ter que cuidar até daquelas pessoas que nos machucam, quebrando totalmente as barreiras de quem a gente simplesmente vai com a cara. Para ilustrar isso de um jeito muito real, pensem no serviço invisível de uma mãe, às 3 da manhã, cuidando do filho pequeno ardendo em febre. Sabe aquele cansaço extrevo? Ali não tem ninguém gravando para postar nas redes sociais, não tem plateia e não tem troféu imediato. O amor genuíno e a maturidade verdadeira costumam florescer precisamente nesses momentos, nesses recantos silenciosos da rotina, provando que o que há de mais precioso na nossa vida raramente acontece debaixo dos holofotes. O que nos traz ao nosso último capítulo, capítulo 6, a fé no avental, tarefas diárias. Vamos avançar e ver como isso se constrói no nosso dia a dia. O grande convite aqui é assumir tarefas pequenas, mas poderosas. Por exemplo, se curvar para limpar uma bagunça ou resolver um problema no trabalho ou em casa que nem foi você que criou. Cuidar de alguém vulnerável, garantindo que isso nunca vire palco para você se exibir. E talvez a mais difícil, escolher intencionalmente o avental do serviço naquelas horas em que a gente poderia facilmente pegar o microfone do destaque. A gente precisa lembrar que encher a cabeça de conhecimento sem a prática corajosa da humildade só nos torna arrogantes. São as ações invisíveis que pavimentam o nosso caráter. E para fechar nossa análise, eu deixo essa pergunta super provocativa ecoando aqui com a gente. A fé que nós vivemos hoje está morando só lá nos discursos bonitos e bem elaborados, ou ela já conseguiu descer e vestir o avental na prática? Fica esse desafio maravilhoso para a gente avaliar com total honestidade se estamos traduzindo as nossas crenças na ação constante, silenciosa e humilde do dia a dia. Foi fantástico compartilhar esse tempo com todos vocês. Um abraço enorme e até a próxima jornada.